Com paz de Cristo, amados a todos, eu quero estar convidando os irmãos agora para que a gente possa apresentar, né, esse estudo para que Deus possa falar aos nossos corações, tá? Eu quero, já que Beto chegou por último, né? Beto tá por aí? Tá me ouvindo aí? Oi, Beto tá no mudo, acho. cadê Oi, Beto? Agora. Beto, você pode orar, Beto, apresentando o estudo hoje à noite, por favor? posso? Posso? Vamos orar. Querido Deus Pai, te agradecemos por essa noite, né, tua presença, onde estamos reunidos, Pai, para falar do teu nome e te exaltar. Que apresente esse estudo, ó Deus, que eu possa abençoar, edificar cada irmão essa noite, Pai, na tua palavra. E o irmão Cristóvão que vai dar esse estudo, Pai, seja usado por ti nesse momento, ó Deus, para tocar nos nossos corações com a palavra dele. E tu mandou para cada um de nós. Obrigado por tudo, querido Deus, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, irmãos, é desafiador, né, esse texto de hoje, né, de Mateus. E interessante porque, a princípio, né, eu estava lendo no começo e, graças a Deus, que depois de algumas leituras eu... Tá ouvindo aí bem, Daniel? Tô ouvindo, tô Tá, ouvindo. né? Tá. Então, depois de algumas leituras, eu consegui encontrar algo bem interessante que, em meio a algo que parece tão duro, mas eu encontrei conforto, né? Com Cristo falando. Eu vou pedir para alguém me ajudar aí na leitura. Quem pode me ajudar aí? Mateus 10:16. Eu posso ler. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a princípio, né, vem uma palavra bem forte, né? Olha, vou colocar vocês no meio de lobos, né? E assim fica, poxa vida, como é que a ovelha vai ficar numa situação tão difícil dessa, né? Em meio a lobos, né? É interessante que eu comecei a pensar e uma das primeiras observações é que eu vi que Cristo não falou isso para todo mundo, né? Ele escolheu os 12, né? Falando isso para eles. E é interessante porque Cristo, ele nos chama para a sua obra e ele não faz marketing, né? Não faz um marketing que eu digo para uma propaganda, né, para encher os olhos. Ele trouxe a realidade do que ia acontecer conosco, nossas vidas, o que a gente iria enfrentar. E ele deixou bem claro, né? Olha, o primeiro passo, eu estou colocando vocês como ovelhas em meio a lobos, né? Aí ele deu alguns ensinos, né? O que é que a gente pudesse fazer. Ele disse, olha, vocês devem ser, portanto, né, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? E foi um dos primeiros passos que ele mandou que nós fizéssemos assim, né? E a gente tem esse grande desafio, amados. Hoje, se a gente for parar e observar, a gente realmente vive em meio a lobos, né? Porque a gente vê que existe todo um sistema, como também na época de Cristo, tudo correndo, colaborando para que a gente não obedeça essa ordem de Cristo, né? Fazendo com que a gente venha parar. Então, eu percebo que a gente tem um grande desafio hoje, né? Para que a gente possa realmente cumprir isso que Cristo falou. E que nós venhamos ter, né, essa prudência que Cristo pede para nós, mas que tenhamos também simplicidade. A gente observa que a gente hoje tem uma grande ferramenta em nossas mãos, né, são as redes sociais, né, mas eu vejo que a gente tem usado isso com sabedoria, né, não fazendo isso assim um instrumento, né, de propagação da nossa imagem, da imagem da própria igreja, né? Mas eu percebo que a gente tem usado esse instrumento único e tão somente para anunciar o evangelho, né? Com bastante simplicidade. E a gente vem escutando, né, os frutos disso, né? A gente vê que até as meditações diárias, né, que Marta costuma mandar para muita gente, é engraçado que há pessoas até que não fazem parte, né, da igreja ainda, mas que cobram, né? Olha, cadê a mensagem? Cadê a meditação? Né? E muitos agradecendo, né? Poxa, essa mensagem de hoje foi muito boa. E a gente sente a palavra de Cristo sendo plantada, sendo semeada, né?
a cada dia que passa. Aí eu, lendo um pouco mais abaixo o texto, aí eu venho começando a ver, né, Deus nos confortando, que apesar de parecer uma situação tão difícil, né, mas ele fala que a gente não deveria se preocupar, por exemplo, quando fôssemos falar, né? Poxa, o que é que eu vou falar? Como é que eu vou me portar diante de tal situação, de tal pessoa? Ele fala que o Espírito Santo falaria por nós, né? E em quantas situações a gente já vivenciamos, né, em que a gente realmente ficou, poxa, e agora? Qual é a saída? E Cristo trouxe, né, aos nossos corações palavras e a gente conseguiu, né, poder testemunhar do seu evangelho. E ele vem falando também mais à frente que apesar dessa situação, né, amistosa de estarmos como ovelha em meio a tantos lobos, ele diz que lá no versículo 28, ele diz que a gente não deve temer aqueles que matam o corpo, que nem podem matar a alma, né? Mas que antes que a gente tem que temer aquele que pode parecer no inferno, tanto a alma como o corpo, né? E ele diz assim, olha, não se vende dois pardais por uma asa, né? E nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Então, até os cabelos, né? Da minha cabeça estão contados. Das nossas cabeças, né? Eu um pouco menos agora, né? Bem menos, né? Mas então Deus ele mostra que ele tem total domínio sobre nossas vidas, né? Mesmo diante a esse mar revolto, mas ele está do nosso lado, né? Ele está, né, conosco e ele fez essa promessa. E ele disse que a gente não deveria temer. E ele dá mais algumas instruções, né? A gente olhou no capítulo 10, ele fala que os inimigos do homem serão da sua própria casa, né? Quantas vezes a gente teve dificuldades, né, com até os mais próximos nossos, né? Amigos, parentes, né? Que não entenderam a mensagem de Cristo, né? E muitas vezes nos perseguiram. E, amados, há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava me lembrando que eu estava conversando com a minha irmã, quando ela estava ainda em São Paulo, né? E ela conversando comigo por telefone, aí ela começou a me lembrar algumas situações, né? Da minha caminhada cristã, porque era sozinho, né? E foi uma perseguição muito grande, e ela própria, que era uma das pessoas que implicavam bastante, né? Que, né, com o evangelho e uma reclamava que eu chegava tarde, né? E pegava no pé, né? E interessante porque da primeira vez que ela aceitou o convite, né, para um evento jovem, ela se chateou com o acontecimento, disse que não ia mais, né? Aí no outro domingo ela foi novamente, foi pro culto, aí se chateou também com uma pessoa que chegou perturbando o culto, mas aí, para a honra e glória de Deus, ela não deixou mais de ir, né? E eu achava engraçado porque, assim, às vezes, né, que ela reclamava do horário que eu chegava, e quando ela realmente entregou a vida dela a Cristo, começou a servir a Cristo, né? Ela estava chegando até mais tarde do que eu, cara. E ela disse para mim, essa minha irmã, olha, eu não esqueço de toda a sua luta, né? Quando você abraçou o Evangelho. E tenha certeza do seguinte, a, a sua fé, né, o seu procedimento, né, foi que me fizeram enxergar o Evangelho. E hoje, sempre que eu passo, né, muitas dificuldades, né, algumas situações difíceis, eu me lembro muito do seu exemplo. Eu me lembro de tudo que você passou, né, por amor ao Evangelho, por abraçar o Evangelho. E eu lembro que você enfrentou tudo isso e você venceu. Então, lembre que o seu testemunho foi fundamental, né, para que eu pudesse entregar minha vida a Cristo. É louvável, se a gente louva a Deus, né, e agradece a Deus por a gente poder entender que a gente faz a vontade de Cristo, né? A gente está fazendo a vontade dele mesmo em meio a tantas dificuldades. E como eu falo, amados, num mundo com as suas dificuldades hoje, né? Entendo que naquela época existiam as suas, hoje nós temos as nossas, né? E que nós não desanimamos, muito pelo contrário, mas que a gente possa entender que Cristo ele foi bem claro com a gente. Ele deixou claro que a gente iria enfrentar, mas ele também deixou claro que estaria cuidando de nós. Aí eu queria que alguém comentasse alguma coisa aí para poder ir para a segunda parte. Alguém com a palavra aí? Cristóvão, estão ouvindo? Alô? Estão ouvindo?
Oi, tô ouvindo. Tá bem. Não, eu só queria comentar do trecho que eu achei, me chamou a atenção, né? Quando ele diz que pra gente ser simples como uma pomba, né? Porque parece que hoje em dia simplicidade é algo difícil, né? Parece que o pessoal tenta sempre complicar as coisas mais do que elas são, né? Então, hoje em dia é muito difícil, parece, as pessoas focarem no simples, né? Focar no que Jesus quer que a gente faça para a nossa vida, e o Evangelho, ele de fato ele é simples, né? Mas as pessoas muitas vezes querem complicar com muitas coisas por cima, com muitas interpretações, com muitas teorias, né? Com muitos para lá e para cá, sabe? E às vezes ficam discutindo por coisas que não vão levar, né, a gente a crescer, né? Ficar dizendo, ah, mas a Bíblia deveria dizer isso, deveria dizer aquilo, a gente deveria fazer assim, e na verdade a gente precisa simplificar as coisas como pombas, né? Como ele diz aí, sabe? Eu assisto muito MasterChef e no MasterChef tem um jurado, né, que ele vive reclamando lá, porque o pessoal quando vai fazer os pratos, enche o prato de coisa, né? Aí ele sempre diz, né? Menos é mais, né? O tempo todo, né? Eu Ele sempre escuto. diz, né? Menos é mais, porque a pessoa às vezes diz, faça Verdade. um prato aí, o cara bota, parece que ele bota o mercado inteiro dentro do prato, né? Aí eu penso assim também, sabe? A gente também, menos é mais. A gente tem que sempre tentar fazer as coisas para Deus, principalmente levar a palavra, simplificando ao máximo, né? Porque o mundo já complica tanto, já tem tantas coisas que as pessoas não entendem, que a gente deve simplificar ao máximo, né? Sendo cuidadoso, como ele diz, né? Como uma serpente, né? Mas ao mesmo tempo sendo simples. Né? Ou na linguagem nordestina, simples como cucuís. Cucuz. É. Ô, Cristóvão. Oi. Cristóvão e os irmãos, né? É interessante, né? Jesus observou o comportamento das pombas, né? Tem muita coisa para aprender com elas. Elas talvez seja o pássaro que mais se aproxima das pessoas. Você vê em lugares chiques, famosos, em Roma, não é? Ou então aqui em Recife mesmo, o pessoal alimenta na mão. Então, precisa ser gente que se aproxima das pessoas, né? E ao mesmo tempo, assistindo um documentário, eu descobri que pombo é um animal que está em todos os continentes. Até no deserto, ele tem uma capacidade de se adaptar tremenda. Então, essas duas coisas que eu fico imaginando como a gente cristão deve ser, né? A gente deve se aproximar das pessoas, mas é um aproximar com cuidado, né? Você tem que ser serpente também, né? Serpente não se aproxima de todo mundo. Na verdade, de ninguém, não sei para ficar, né? Aí também essa capacidade de se adaptar a tudo, né? E ele consegue ter alimento de qualquer fonte. Essas duas coisas aqui que eu fico imaginando como Jesus está ensinando que as pessoas têm que se adaptar às situações difíceis, né? Em uma situação difícil que ele mostra no texto, né? A sua vida está em jogo. Eu acho interessante, Degi, só concluindo, quando você começou a falar da pomba, me lembrou que um dos melhores correios é o pombo, né? Ele era conhecido como pombo-correio, né? Que tem essa simplicidade, essa facilidade de levar uma mensagem para uma outra pessoa. E nós também temos essa mesma função, né? De se aproximar, mas de saber o caminho que a gente tem, onde a gente deve ir para levar a mensagem do Senhor. Ô Jonathan, Cristóvão, posso falar mais um pouquinho? Uma história interessante de pombo. É que tem todo o exército tem um mascote e teve um pelotão francês que na Primeira Guerra Mundial, né, foi salvo, dezenas de vidas, porque um pombo chegou lá sem uma pata e sem um olho, mas chegou. Ele entregou essa mensagem. Quando o Jonathan falou desse aí, eu me lembrei dessa história agora, e esse pombo está empalhado lá com honrarias, né? Porque uma pomba, salvou a vida de vários soldados franceses, só por levar a mensagem.
Uma coisa que eu quero compartilhar do texto é que ele fala de 4 animais, né? Ovelhas, lobos, serpentes e pombas. Fico imaginando se eu fosse um discípulo, quando Jesus disse: Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu acho que eu teria dito: Senhor, não é melhor enviar a gente como leões, não? Porque como ovelhas para o meio de lobos é morte certa, Senhor. Manda a gente como um leão. Então é bom a gente tirar sempre alguma lição de cada um desses animais, colocar em prática na nossa vida. Lembre-se que você é uma ovelha. Você é enviado como ovelha. Você não é para brigar, não é para discutir, não é para vencer por meio da força, porque a ovelha não ia nunca ganhar, como hoje ainda nunca ganha, de um lobo, né? Imagine no meio de lobos, né? Mas muita gente hoje quer ser lobo, muita gente hoje quer ter as atitudes. Então, eu acho incrível como Jesus ele joga esses animais no contexto, né? Envia-os como ovelhas. O Regi, desculpa, Cristóvão, me lembrou um colega meu, quando você falou enviar como leões, me lembrou um colega meu disse, antes de entrar na aula, ele orava e dizia: Senhor, me dê paciência, não me dê força não, porque se me der força, eu largo o cacete. Aí me dê paciência, né? E se a gente fosse como leões, realmente, e o negócio ia ser bom. Voltando, quando eu falei, né, na questão da Jesus mandar a gente como ovelha, né? E aí, como eu falei, algumas coisas que ele falou, olha, não cuide do que falar, o Espírito Santo vai falar, e ele disse, não temei. E aí eu acho interessante porque um pouquinho antes, lá em Mateus 10, né, ele diz aos discípulos que eles vão orar, vão curar pessoas, né? E aí, de repente, vem essa outra palavra, olha, vocês vão como ovelhas, né? E ele fala, ó, ele destacou a qualidade da serpente como prudente, né? E se a gente vê realmente, assim, o que a gente vem observando, que as serpentes, elas não vêm atacar, basicamente, né? Elas têm o seu local e elas basicamente se defendem, mas você vê que ela só se defende realmente quando não tem outra maneira, né? Mas ela busca sempre fugir, né, do embate, do combate, né? E quando Cristo falou isso também, eu deixou no meu coração a certeza de que quem está cuidando da gente é Ele, né? Então, se Ele é o leão da tribo de Judá, né? Então não tem lobo certo para Ele, né? Alguém mais? Oi? Já deu As tempo várias. você ir para outra passagem. Ah, posso. Olha, eu quero agora compartilhar com vocês. Alguém me ajuda aí? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 20, versículo 22. É que Tu repete, o Cristóvão? Tu pessoal está repete? levando bem. Oi? Mas Jesus respondeu: Atos não sabe. 20, do 22 ao 24. Ô, Regis, É o Atos ou pessoal, assim, Mateus? tá bem como ovelha hoje, né? Tá bem todo mundo quieto, assim, calado. É Atos ou Mateus, Cristóvão? Não, é Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 22 e 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu acho interessante Paulo, né? Trazendo essa palavra, né? E ele fala que ele está constrangido, né? No espírito dele, né?
E ele diz que não sabe exatamente o que vai acontecer, senão que ele vai estar em cadeias, né, em tribulações. Mas ele diz que ele não considera, porque ele não considera a sua vida preciosa, né? Então ele diz que o importante, acima de tudo, é completar a carreira, né? Ou seja, obedecer o que Jesus determinou, né? O ministério que o Senhor entregou a ele, que era de testemunhar o evangelho, né? Então, acho que à medida que a gente entende, né, que Cristo toma conta de nossas vidas, então a gente consegue se comportar como ovelhas, né? Mesmo em meio a lobos, né? Que a gente entende que a gente, ali como ovelha, a gente tem uma função. E a gente sabe que a ovelha, né, ela dá frutos, né? No caso, dá a lã e dá o leite, né? Que são muito importantes. E até dizem que a lã da ovelha, quando ela está mais velha, a lã ela é mais forte, né? Mais resistente. Então, você vê que Paulo passou por tantas situações, entendo eu que ele ficou mais forte, mais experiente. E aqui ele diz, olha, a vida para mim não tem, né? Estar vivo para mim é fazer a obra de Cristo. Então, ainda que eu sei que o Espírito Santo coloque em meu coração que o que me espera são algemas, para mim não faz diferença, porque eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus e proclamar o Evangelho, que foi aquilo que Cristo me pediu que eu fizesse, né? Um pouquinho mais abaixo, ele vai lendo, e ele diz assim, olha, portanto, eu vos protesto nos dias de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar os desígnios de Deus. Então, Paulo tinha no seu coração assim a certeza de que ele tinha feito a vontade de Cristo, né, em relação a divulgar o Evangelho. E ele fala mais, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo lembra que aqueles que têm, né, essa missão, aqueles que Deus conferiu a missão de passar o evangelho, que eles zelem pelo rebanho que foi colocado em suas mãos, né? E ele lembra que esse rebanho ele não foi comprado por qualquer coisa, né? Esse rebanho ele foi comprado pelo sangue de Cristo. E ele vem fala mais algumas coisas abaixo, né? Que há de se ter cuidado, né? Porque ele fala que no meio de vós, né? Se levantarão homens falando coisas pervertidas, né? Eles se levantarão como lobos vorazes, né? Então, até pessoas que de antemão dizem, né, que gostar do evangelho, abraçar o evangelho, mas esses vão se levantar de forma traiçoeira, né? Mas ele diz que a gente tem manda a gente vigiar, né? E lembrar de tudo que a gente aprendeu de Cristo, né? Para que a gente continue, né? Nessa certeza de fazer a vontade de Cristo, né? E o que ele falou é muito forte, né? Olha, o rebanho que vocês tomam conta, né? Ou seja, as pessoas que a gente vai levar a palavra de Cristo, essas pessoas elas foram compradas com o sangue de Cristo. Não foi por qualquer coisa, né? Então, amados, que possamos chegar a ter em nossos corações isso que Paulo teve, né? De mais importante do que a sua própria vida, era ele ter cumprido a missão, completar a carreira, que era justamente de levar o evangelho de Cristo, aonde Cristo pediu que ele fosse. Alguém que fala alguma coisa mais? Queria que a gente... Pode falar. Não, pode falar, deixa. Desculpa. Deve estar desligado o microfone. Deve estar desligado o microfone. Eu vou desligar agora para quem quiser falar. Tá. Eu achei interessante quando ele fala ali na palavra, versículo 26, né? Portanto, no dia de hoje, vos prostro e estou limpo do sangue de todos. Essa passagem, ela é bem... Ela já é um reflexo de Ezequiel, capítulo 33, né? Quando Deus, ele fala e lembra as pessoas, né? Assim como um atalaia. Se um atalaia está ali, né? E ele
Tá, aquele vigia, né? Noturno, aguardando para ver se vem ali os soldados. Se ele vê os soldados e correr e não avisar ninguém, todos que morrerem, ele é culpado pelo sangue de todos que morrerem, né? E aí ele diz, mas se o Atalaia passar e não fizer nada, aqueles que morrerem, ele é inocente da morte daquele povo, né? Então, de certa forma, Paulo estava dizendo justamente isso naquela hora, né? Que olha, eu avisei, vocês estão avisados da palavra de Deus, né? Eu ensinei a vocês a verdade. Agora é com vocês e Deus, né? Vocês façam a sua parte. Eu estou limpo, eu cumpri a missão, né? Eu cumpri a minha carreira, como ele diz, para Timóteo. Mas realmente, no final da vida de Paulo, é um exemplo para a vida da gente, né? Eu estou aqui. Agora o Espírito me leva, eu vou cegamente, né? Como a gente diria, né? Eu vou cegamente guiado pelo Espírito. Se for para morrer, eu morro. Se for para continuar vivo, eu vou continuar vivo. Mas que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Paulo, você está tão calado hoje, Paulo? Paulo tá no mudo também. É um febrento. Isso é Vera que botou cola ali para ele não abrir o microfone. Paulão dos teclados, Paulão do playback. Paulo, sua presença é requerida no recinto. Dani, tu não consegue liberar ele não como Não. o dono da reunião? Não consigo não, Elton. Para tirar do mudo tem que ser a própria pessoa. E ele vai ter que sair, eu acho que ele vai ter que sair e entrar de novo. Eu acho que ele caiu. Tá, no caso, Wellington, queres falar alguma coisa, Wellington? Eu quero pedir desculpa que o meu computador, com tanta coisa aberta, travou. Aí sabe aquele negócio de reiniciar tudo aí? Ainda bem que eu não sou o único. Rapaz, eu vivo recebendo o cara dizendo assim, bicho, usou uma planilha, tu fecha ela, mas o problema é que são 80 pontos, 90 pontos, aí tem hora que eu travo mesmo. Mas vamos lá. Tem uma máxima que fala sobre fazer o melhor, né? Mesmo não pegando o seu estudo, mas quando você falou do apóstolo Paulo, que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Acho que a gente passou uma vez esse filme, não foi? Do apóstolo Paulo, das cadeias de Paulo lá na igreja. Passou. E eu confesso que ler, ela é empolgante. Agora, quando você vê também, eu costumo imaginar quando eu estou lendo. E ao ponto do que o ser humano ele diz, olha, para mim, o que for fazer para Deus está valendo. E nas minhas orações eu peço muito a Deus para que eu tenha pelo menos 10% dessa vontade toda. Quero muito ser todos os dias empolgado para Deus. E quando eu olho as coisas do apóstolo Paulo, eu digo assim, Senhor, eu ainda não sou nada, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer o melhor, dá para puxar um pouquinho mais, dá para fazer um pouquinho mais. E eu acho que são sonhos assim e pensamentos assim que fazem as grandes coisas da nossa vida, né? Então eu peço para que o exemplo do apóstolo Paulo possa ser posto no coração de cada um de nós ao olhar a nossa visão como igreja, como o que nós podemos fazer. E sempre lembrar que igreja não é o prédio no curado, mas é onde nós estamos, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho,
ser reino de Deus ali é a parte essencial de tudo isso. E isso que vai fazer a diferença. Agora eu vou deixar com o Paulo, que ele entrou e saiu, ele merece falar, viu? Fala aí, Paulo. Filho do mundo. Bem, já eu vou fazer a mesmo. dublagem dele. Eu vou fazer a dublagem dele. Vai. Vera disse, hoje você não fala. Agora liberou. Agora sim! Agora sim! Não, é Voz interessante do que porque... clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Acho que cada um de nós temos que estar preparado, né? Para levar a palavra de Deus de maneira simples, né? E da forma que as pessoas possam entender da maneira mais simples possível. Né? O que a gente vê hoje em dia, né, é um evangelho deturpado, né? A palavra de Deus sendo pregada de outra forma, né? Infelizmente. Né? Vocês falaram tanto em animais, né? E hoje em dia são lobos, né? Vestidos em pele de cordeiro, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando levarmos a palavra, possamos levar ela da maneira mais simples, né, possível, né, de fácil entendimento. Né? Eu sempre digo assim que o evangelho não é complicado, não. As pessoas que complicam, né, na verdade, o evangelho. Né? Que nós sejamos realmente anunciantes das boas novas de Deus, né? Porque sempre é uma boa nova. Né? Independente do ano que estejamos vivendo, né? Se estamos passando essa dificuldade que estamos vivendo hoje em dia por conta dessa pandemia, mas devemos levar o evangelho da mesma forma. Né? Estamos reclusos, entre aspas, estávamos reclusos, entre aspas, mas acredito que muito de nós compartilhou a palavra de Deus com algumas, né, de pessoas conhecidas, na verdade. Então, que sejamos realmente possamos realmente levar as palavras, as boas novas sempre, né? Ela possa realmente fazer essa mudança, que as pessoas possam ver, possam enxergar, né, Cristo nas palavras que nós iremos falar para as pessoas, que sejamos realmente verdadeiros portadores da palavra de Deus, né? Não só da metade, mas a palavra de Deus de maneira justa e completa, né? E de fácil entendimento para todos. Eu queria complementar só quando o Paulo fala, né? Oi, Davi, fala. Como ele estava falando, eu acho que às vezes eu sou um pouco egoísta, porque às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu queria passar ano entrando ano, sempre fazendo alguma coisa para Deus. Como assim? Sempre eu queria que todo mês eu estivesse na oferta, eu queria que todo mês eu estivesse na Santa Ceia, eu queria que todo mês eu pudesse levar a palavra de Deus. Então, eu acho, às vezes, eu fico assim, pedindo perdão a Deus, que eu acho que eu sou um pouco egoísta, né? E tem o resto dos irmãos. Mas eu queria sempre estar fazendo alguma coisa para Deus. Meu pensamento é esse, como o Hélio estava falando aí, isso tocou muito em mim, porque às vezes a gente também é egoísta, que tem que deixar para o outro irmão fazer também, né? Não é só eu que tenho que fazer as coisas para Deus, né? Aí é isso que eu tenho que falar. Mas pode continuar, Davi, porque a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Sempre é assim isso. Eu queria só concluir, porque assim, às vezes, como eu falei, que Cristo ele foi realista, né? No que a gente iria encontrar de dificuldade, mas ao mesmo tempo ele falou que estaria cuidando de nós. E às vezes eu vejo pessoas orando, né? Assim, vivendo às vezes fora dessa realidade, né? E eu me pergunto o seguinte, quando a gente começar a enfrentar de fato, né, algumas das dificuldades que Paulo passou, né, quando a ameaça da sua vida, né, realmente for latente, como é que a gente vai se comportar? Porque a gente sabe que a gente vive em um país, né, que tem uma grande liberdade ainda, né? E eu percebo que
a gente pode fazer mais. A gente não aproveita ainda o que a gente tem, né, ao nosso favor. Então, eu acho que o grande desafio para a gente é justamente esse, né? Que a gente possa aproveitar, né, esse período onde a gente pode andar, onde a gente pode sair, onde a gente pode usar essa ferramenta, né? Eu lembro bem que Paulo ele usou tudo que ele tinha de disponibilidade. Quando ele estava livre, ele falava, quando ele estava preso, ele não deixava de falar do evangelho. E é interessante porque as cartas de Paulo, né, você vai observar lá que boa parte dessas cartas foram escritas com ele na prisão. E Paulo ele não escreveu nas cartas só pensamentos, mas ele escreveu experiências, né? Então que nós, amados, também possamos aproveitar melhor, né, as grandes oportunidades que nós temos, né? Esse desafio de a gente ter como Paulo assim no coração a certeza de que o sangue de nossos irmãos, né, que não nos venhamos sentir culpados, mas que tenhamos no coração a certeza de que nós fizemos o melhor para levar o evangelho a essas pessoas, né? E que nós possamos estar cientes que a gente ainda tem pouquíssima dificuldade se a gente comparar com em outros estados, em outros países, a gente tem pouquíssima dificuldade ainda. Então que a gente possa aproveitar ainda mais de falar do evangelho, porque se a gente não se acostumar, né, e não colocar isso como prioridade nessa situação que a gente está vivenciando, dessa liberdade, quando Cristo já avisou, né, que isso vai ficar mais difícil, então vai ficar mais difícil ainda para isso ser uma constância em nossas vidas, né? E possamos aprender com Paulo e com Cristo, né, que deu a sua vida, deu sangue por essas ovelhas, né? Que a gente não deixe que esse sangue seja derramado em vão. Amém, amados. Amém.